Fala pessoal, tudo certo com vocês? Chega mais porque o assunto hoje é o Timão. E não é pouca coisa. Estamos vivendo dias históricos, turbulentos e, por que não dizer, surrealistas dentro do Sport Clube Corinthians Paulista? Isso porque, pelo menos por enquanto, Augusto Melo não é mais o presidente do clube? Sim, você ouviu certo. O presidente eleito democraticamente pela torcida está oficialmente afastado e o processo de impeachment agora depende apenas da palavra final dos sócios. É um momento delicado, decisivo e, mais do que isso, é um retrato de como a política interna do Corinthians virou um campo minado, onde o amor ao clube muitas vezes acaba sendo o último fator considerado. Vamos entender tudo isso. Em uma segunda-feira que já entrou para a história do clube, o Conselho Deliberativo se reuniu em sessão extraordinária e, com uma votação expressiva, decidiu pela destituição de Augusto Melo. Foram 176 votos a favor do impeachment contra apenas 57 contrários, além de uma abstenção. Um placar que escancara não apenas a força da oposição, mas a fragilidade do atual mandatário frente às inúmeras acusações, denúncias e desconfianças que se acumulam desde o início de sua gestão. Agora, a decisão final está nas mãos do associado, o mesmo que depositou sua confiança em Augusto nas urnas e que agora poderá confirmar sua saída definitiva ou reconduzi-lo ao cargo. Um verdadeiro julgamento popular, como deve ser, em qualquer instituição que preze pela democracia. Mas o que está por trás dessa decisão? O que motivou o processo de impeachment? E, mais importante, o que pode acontecer a partir de agora? Vamos por partes. Tudo começou a ganhar contornos mais sérios quando Augusto foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo na última semana. A investigação, que corre em sigilo, concluiu que havia indícios suficientes para apontá-lo por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, relacionados à intermediação de contratos de patrocínio com a empresa Vai de Bet. Vale lembrar, a polícia não julga, apenas investiga e oferece seus achados ao judiciário. Ainda assim, o simples fato de um presidente de um dos maiores clubes do país estar na mira da justiça já é motivo de enorme preocupação. Isso sem contar que essa não é a única polêmica envolvendo o nome de Augusto Melo. Sua gestão vem sendo marcada por uma série de decisões questionáveis, contas reprovadas, suspeitas de má administração financeira, atrasos em compromissos e, principalmente, uma guerra interna com o Conselho, que parece nunca ter aceitado sua vitória nas urnas. Afinal, ele rompeu com um grupo que há mais de 16 anos dominava o clube com mão de ferro, o famigerado renovação e transparência. Romper com esse ciclo não seria fácil, e ele sabia disso, mas talvez não esperasse ser combatido com tanta intensidade, por tantos lados. E aí a coisa desandou. A condução das denúncias envolvendo o contrato com a Vai de Bet foi um verdadeiro desastre. Primeiro, negou que houvesse intermediários. Depois, veio à tona que sim, havia, e que esse intermediário havia recebido uma comissão milionária de forma supostamente escondida. O problema não é a comissão em si. O mercado de patrocínio tem espaço para isso. O problema é a omissão, a falta de transparência e, pior ainda, as suspeitas de que parte do dinheiro possa ter retornado aos bastidores do clube de maneira ilícita. Isso ainda precisa ser comprovado, claro. Mas o estrago à imagem já estava feito. Antes da votação de seu impeachment, Augusto fez um pronunciamento público que confundiu muita gente. Falou como se estivesse se despedindo, disse que saía com a cabeça erguida, que deixava salários em dia, patrocinadores firmados, receitas em alta. Parecia uma renúncia, mas não foi. Quando questionado diretamente, negou que estivesse renunciando. E isso tem um motivo. Renunciar o livraria do carimbo de presidente impeachmentado o manteria elegível politicamente no clube e até mesmo em outros cargos no futuro. Já o impeachment, se confirmado, impõe uma marca pesada, além de barreiras legais. Por isso ele decidiu bancar até o fim, mas já sabia que seria derrotado. Tanto que deixou o Parque São Jorge antes mesmo do resultado final. Sabia que não tinha mais ambiente, nem apoio, nem blindagem? As principais organizadas já tinham lhe virado as costas.
O ambiente era de fim de linha. No meio de toda essa bagunça, o Corinthians segue sua vida dentro de campo. E é até surreal imaginar que, enquanto tudo isso explode nos bastidores, o time está na Argentina para decidir vaga na Copa Sul-Americana. Jogo importante, valendo liderança de grupo e a possibilidade de escapar da repescagem. O elenco, liderado por Dorival Júnior, precisa vencer por 4 gols de diferença para se classificar diretamente às oitavas. Uma missão difícil, mas não impossível. O curioso é que mesmo em meio a tanta instabilidade, o time parece estar respondendo. Teve evolução, jogadores rendendo mais, uma cara nova, mérito do técnico, da comissão e de um elenco que parece querer blindar o campo das turbulências políticas. Um desses jogadores é Hugo Souza, goleiro que chegou como aposta e hoje vive talvez o melhor momento da carreira. Foi convocado pela seleção brasileira, notícia que recebeu com lágrimas nos olhos e festa dos companheiros. Um momento simbólico e raro no futebol moderno. Um atleta se emocionando com a camisa da seleção, resgatando uma conexão que parecia perdida. E é simbólico também porque Hugo representa uma das poucas vitórias da gestão Augusto Melo, assim como os patrocinadores que conseguiu trazer, como a própria VaideBet, que apesar da polêmica, foi um patrocínio milionário e inédito nos cofres do clube. O problema é o como, a forma, a condução. É isso que está sendo julgado. E aqui entramos numa discussão inevitável. Por que agora? Por que Augusto Melo, com tantos erros, é alvo de um processo de impeachment, mas nomes que comandaram o clube por tantos anos e deixaram um rastro de dívidas, promiscuidade com empresários, contratos obscuros e gestões desastrosas nunca foram sequer investigados? Por que André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade e companhia nunca enfrentaram um processo de impeachment? As gestões anteriores foram marcadas por decisões igualmente ou até mais lesivas ao clube. Assinaram confissões de dívidas, firmaram acordos nebulosos com empresários, afundaram o Corinthians em dívidas que hoje ultrapassam a casa do bilhão e, mesmo assim, saíram pela porta da frente, muitas vezes voltando com cargos em conselhos e diretorias. Essa é a grande contradição e ela precisa ser debatida, não para defender Augusto Melo. Se houver provas contra ele, que seja julgado, punido e afastado de forma definitiva. Mas o problema é a seletividade. O conselho que hoje age com agilidade e rigor é o mesmo que fechou os olhos por anos, que aprovou contas sem maiores questionamentos, que silenciou diante de contratos mal explicados, que permitiu que empresários mandassem mais que o presidente, que deixou o clube se tornar refém de dívidas impagáveis. É esse o ponto. A política do Corinthians precisa ser passada a limpo, com transparência, com seriedade e com imparcialidade. Enquanto isso, o futuro do clube está mais uma vez em aberto. Caso os sócios confirmem o impeachment, Osmar Stabile, o primeiro vice, assume interinamente até que uma nova eleição seja convocada. Caso os sócios rejeitem a decisão do conselho, Augusto Melo volta ao cargo e cumpre seu mandato até o fim de 2026. Ainda existe a possibilidade de renúncia que mudaria toda a equação, mas por enquanto ele resiste. Stabile, aliás, junto com o segundo vice Armando Mendonça, já anunciou uma coletiva para explicar os próximos passos, mas é improvável que mexam no futebol. Dorival segue, Fabinho Soldado também. O foco, por enquanto, é tentar acalmar os ânimos e estabilizar o clube institucionalmente. Mas o desafio é gigante. Há dívidas vencendo, folha salarial inchada, jogadores caros e que não rendem. E há a iminente saída de Yuri Alberto, praticamente vendido por uma quantia que, no fim das contas, não vai render tanto ao clube, já que metade pertence a um clube russo. Há a expectativa de vendas como a de Breno Bidon, que pode ir para a Inglaterra. Há necessidade urgente de reforços, mas sem caixa para isso. Ou seja, o Corinthians está à deriva. E quem mais sofre com tudo isso é o torcedor. Esse sim segue firme, leal, apaixonado, suportando tudo em nome do amor pelo clube. E é por isso que o torcedor corintiano merece respeito. Porque mesmo diante de um cenário onde não há clareza sobre quem manda,
quem é oposição, quem é situação, quem está do lado certo ou do lado errado, ele continua ali. Vai ao estádio, compra camisa, acompanha o time, grita, vibra, sofre, torce. Porque ser Corinthians é isso, é resistir quando tudo parece ruir. É carregar o clube nas costas quando ninguém mais parece disposto a fazer isso. É ser fiel na essência mais profunda da palavra. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força e agitado os torcedores do Corinthians. O goleiro Cássio, ídolo da equipe alvinegra, teria revelado um arrependimento profundo por ter deixado o clube recentemente. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, fontes próximas ao atleta e ao clube indicam que essa possibilidade vem sendo ventilada e poderia mexer com o mercado da bola nos próximos meses. Cássio, conhecido por suas defesas decisivas e por ser uma peça fundamental na conquista de títulos importantes pelo Corinthians, como a Libertadores de 2012 e o Mundial do mesmo ano, saiu do clube após anos de muito sucesso e identificação com a torcida. A saída, que na época foi vista como uma busca por novos desafios, teria agora um sabor amargo para o goleiro. Segundo rumores, ele teria expressado internamente que a decisão de deixar o timão pode ter sido um erro, especialmente diante do vínculo forte que mantém com o clube e o carinho da torcida. No ambiente esportivo, fala-se que Cássio sente falta não só da estrutura e do ambiente de trabalho no Corinthians, mas também da energia dos jogos na arena e da motivação de vestir a camisa alvinegra. Essas especulações aumentam ainda mais com o desempenho irregular de sua equipe atual, que, segundo relatos, não tem conseguido suprir o mesmo nível de satisfação profissional e pessoal que ele encontrava no timão. A insatisfação do goleiro poderia abrir espaço para uma possível volta, uma notícia que deixaria muitos corintianos em êxtase. Alguns analistas esportivos já começaram a levantar hipóteses sobre o impacto que uma eventual recontratação de Cássio poderia causar. Além do reforço técnico, ele traria experiência e liderança a um elenco que busca estabilidade. A diretoria do Corinthians, por sua vez, tem evitado comentar publicamente o tema, mas não se pode descartar que uma conversa interna possa estar acontecendo para avaliar essa possibilidade. Afinal, repatriar um ídolo nunca é algo descartado num clube que sempre valoriza sua história e seus grandes jogadores. Enquanto isso, nas redes sociais, torcedores não param de especular e compartilhar mensagens que indicam uma torcida dividida. Entre a esperança de ver Cássio de volta e o receio de que isso não passe de um sonho distante, o clima de expectativa só cresce e qualquer movimentação relacionada ao goleiro deve ser acompanhada com atenção nas próximas semanas. Para muitos, a volta do arqueiro seria o reencontro de um casamento que parecia perfeito, mas que foi interrompido prematuramente. O burburinho envolvendo Cássio e o Corinthians ainda está longe de ser uma confirmação, mas já coloca fogo na mídia esportiva e nos debates entre os fãs. Será que o goleiro realmente lamenta sua saída? A torcida alvinegra poderá em breve comemorar sua volta? Só o tempo dirá, mas o rumor está lançado e promete movimentar o mercado e o coração dos corintianos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!